durante mais 3 anos, né? Então ao todo deram 4 anos. Ok, o salário era muito bom. Com o tempo eu fui percebendo que aquele lugar, por mais que o salário fosse bom e me desse segurança enquanto profissional, aquele não era meu lugar, porque eu comecei a, a me destoar enquanto pessoa, né? Comecei a realmente me descaracterizar e me tornar mais um dentro daquele espaço, igual as pessoas que estão, né, naquele lugar. Eu lembro que eu continuava indo pro Buda durante esse momento, acho que foi o momento mais difícil para mim, porque para um militar preto e gay, não existe essa possibilidade. Né? Eu lembro uma vez que eu escutei alguém ter falado lá dentro assim: o Adão gay, o Adão não é gay, o Adão não é viado porque ele é preto. Então, essa situação, eu via algumas hostilidades que me faziam pensar assim: quem sou eu? Né? O que eu estou fazendo nesse espaço se esse espaço não me diz respeito, não respeita quem eu sou e meu ser, minhas escolhas? Então, mesmo assim, eu vivi nessa relação difícil, que foi me fazendo mal com o tempo. E no último ano, então, eu pensei: não, eu acho que eu vou. O que eu preciso realmente fazer na minha vida é procurar por estudar. E eu pensei assim: eu quero estudar. Eu acho que eu quero estudar. Eu tinha parado de estudar durante esse período, né? Fiquei alguns anos sem estudar e só prestando serviço ao quartel. E nesse último ano, então, eu pensei: eu vou largar o exército, mesmo que eu não tenha o salário, que eu não tenha o mínimo, eu vou estudar. Saiu Dona Maria, seu filho ficou no mundo. Bafo aqui é louco, mas sai para lutar. Qual é o meu bafo, meu amor, eu te pergunto. Todo mundo tem uma história pra contar. No final de semana, meu amor, é uma loucura. É festa, é putaria, é arte, é cultura. Não venha com suas regras tentar me definir. Quer colar comigo, comece a se desconstruir. Qual é o teu bafo, meu amor, eu te pergunto. Qual é o teu bafo, meu amor, eu te pergunto. Qual é o teu bafo, meu amor, eu te pergunto. Todo mundo tem uma história pra contar. A história inicia, digamos assim, com um casamento, né, da minha mãe e meu pai. E nesse processo, enquanto casamento, o meu pai acabou nos abandonando, eu e meu irmão, né, enquanto crianças. Foi uma relação bem complicada para nossa família, para minha mãe, que teve que seguir sendo mãe solteira, né, criando 2 meninos sozinha, tendo que batalhar muito para poder dar de comer, né, para esses 2 meninos. Então, quando eu lembro da minha infância, eu lembro da minha infância com muita luta, principalmente da minha mãe, em fazer com que nós crescêssemos com insegurança, tendo o mínimo de educação possível, de, né, e dignidade. Eu acho que quando eu lembro de tudo isso da minha infância, de muita falta, mas de muita luta, é, eu lembro com muito orgulho por ter sido além, né? Aliás, não ter sido estatísticas de pessoas negras que vivem a mesma realidade que eu nesse Brasil, onde milhões e milhões de pessoas negras são criadas por avó, criadas pela mãe, e mesmo assim tem diferentes destinos, né? Então eu acredito que eu sou uma pessoa que venceu sim. Então eu cresci no bairro da Várzea, que é um bairro na periferia de Lages, e foi lá que eu tive, então, comecei a ter minhas primeiras relações enquanto amizade, pessoas mais próximas, meus amigos, meus familiares, são todos do bairro da Várzea. E eu tenho muito orgulho de dizer para as pessoas que eu vim de lá, porque eu acho que o que eu venho construindo enquanto pessoa me faz ter muito orgulho de ver de onde eu vim e o caminho que eu estou trilhando na minha vida. A minha infância foi muito diferente, eu acredito, porque eu sempre me vi uma pessoa muito sensível, né? Então era aquela pessoa que se emocionava fácil, aquela pessoa que tímida, que não sabia se comunicar com as outras pessoas, né? Que chegava nos ambientes e deixava de fazer, né? Eu lembro que eu chegava nos ambientes de tanta vergonha que tinha, eu deixava de comer, eu deixava me expressar, eu era meio que subalternizado e me colocava nessa situação porque eu tinha vergonha de me posicionar. Então acho que a fala foi uma coisa que nunca foi exercitada na minha vida. E eu pensar numa criança diferente foi quando eu me percebi diferente de todas as pessoas que estavam do meu redor, principalmente dos meninos, porque
os meninos eles eram sempre muito agressivos, eles ocupavam um papel em que eu não me enquadrava. Então eu fui me descobrindo e aos poucos eu fui descobrindo quem eu era, minha identidade. E eu percebi que só um longo tempo depois que eu fui perceber que eu era gay. Mas até então eu não sabia o que que era, né? O que que era essa minha diferença com o restante das pessoas. Antes essa diferença era muito mais sentimento. Eu começava quando eu era pequeno, eu lembro até hoje que eu pegava a saia da minha avó e saía girando dentro de casa dançando, né? Então foi nesse momento também que eu despertei o gosto pelas artes, né? Pela dança e futuramente pelo balé. E foi nesse momento onde eu comecei a me descobrir enquanto pessoa. E de lá na frente eu fui perceber assim que eu era gay e que isso, de certa forma, ia definir muito a minha vivência para os próximos anos. Então, quando a gente cresce na falta, né, e na ausência de algumas coisas, principalmente materiais, a gente aprende que a gente tem que correr atrás, né? Então, a minha mãe ela já fazia muito por garantir o mínimo para nós, para mim e para o meu irmão, mas essa realidade me fez fazer com que eu fosse buscar meu primeiro trabalho, né, a partir dos meus 15 anos. E a partir dos meus 15 anos, quando eu comecei a conhecer o mundo, conhecer as pessoas, conhecer lugares onde eu não acessava por várias questões, eu conheci o Buda, né? O Buda o Buda ele traz uma memória para nossa cidade, principalmente eu acho que é para as pessoas da minha geração, para os meus amigos, que foi o despertar do mundo e principalmente para o mundo LGBTQI. E foi nesse momento onde eu comecei a conhecer pessoas que eram iguais a mim, pessoas das quais eu me identificava, apesar de que eu era ainda assim um dos únicos negros dentro desses ambientes, né? Então eu começava a ir para o centro, eu começava a ir para as festas, né? E comecei, de certa forma, mais cedo, eu comecei a beber. E essa interação, essa realidade me fez conhecer várias coisas e conhecer o mundo, né? Então eu digo que, apesar de que isso pareça um pouco ruim enquanto, né, experiência, para mim eu considero fundamental dentro da minha realidade de que saiu da periferia e fui conhecer outros mundos, outras pessoas, outras experiências e me fizeram hoje ser quem eu sou. Eu acho isso muito importante porque foi a partir daí que eu comecei a me aceitar quem eu era. Eu tive muita dificuldade no começo de aceitar quem eu era. Acabei me listando, né, no serviço obrigatório e nesse primeiro ano o meu maior medo, que era de infância, de estar no exército, ali meio que eu tive que encarar isso. Nesse processo de alistamento, eu cheguei num ambiente hostil, né, que impositor, que impõe ordens, impõe métodos e ideias que para mim eram muitas, não faziam parte da minha realidade, não fazia parte do meu projeto de vida que eu queria. E eu cheguei lá para, né, dentro do e fui questionado se eu queria ou não estar no exército por um dos militares que estava lá. E eu lembro que eu fiquei tão incomodado e tão hostilizado, com tanto medo de dizer que eu não queria, que eu me forcei a dizer que eu queria. Então, essa oportunidade da faculdade, ela só veio por parte da minha mãe, né? Então, se eu fosse por mim mesmo, né, por mérito meu, eu não conseguiria. Mesmo que eu acessasse um serviço, a faculdade do Estado, faculdade federal, eu não ia conseguir. E foi nesse mesmo ano que eu pensei, eu vou fazer uma prova, vou fazer um vestibular, mas eu não tinha terminado de estudar. A relação com a minha mãe, por exemplo, e a universidade, ela vem como exemplo nesses últimos anos, porque minha mãe foi uma pessoa que também parou de estudar, teve que parar de estudar durante nossa infância para poder trabalhar e poder garantir, né, nossas necessidades básicas. Só que teve um momento onde minha mãe, que trabalhava nos serviços gerais, que ela teve uma oportunidade de estar trabalhando como telefonista dentro da universidade. E essa possibilidade de estar trabalhando, tipo, garantia uma bolsa de estudos para ela. Há anos atrás minha mãe pôde se formar em serviço social e foi um orgulho para todos nós ver minha mãe se formando,
Não só para nós foi um momento tão incrível, porque muitas pessoas que conheciam a vida dela puderam ver o quanto isso era uma vitória para, né, e como isso motivava muitas pessoas a ter conquistado isso. O fato de minha mãe estar dentro da universidade também me possibilitou a eu, né, e mais o meu irmão ter acessado uma bolsa de estudos da universidade. E eu digo, se não fosse essa bolsa de estudos, eu não estaria na universidade e não estaria hoje ocupando os espaços que eu estou ocupando, porque foi a universidade, foi os estudos, né, foi a educação que começou a transformar a minha vida. Eu posso dizer então que a partir daí, acho que outras possibilidades, outras oportunidades começaram a surgir da minha vida. Além de eu fazer estágio, eu pude trabalhar também como cinegrafista com a Carla Cruz. Durante esse período eu comecei a fazer outros tipos de trabalho, como fazer gestão de mídia, de forma bem amadora, apesar de eu já estar entrando no processo de formação, finalizando a graduação de jornalismo. Eu comecei a perceber que tinha uma possibilidade de eu estar atuando e ganhando dinheiro como social media, produzindo conteúdo para as pessoas, usando minha câmera, fazendo foto, filmagem, fazendo o que eu já sabia fazer e ganhando um dinheiro extra, já que o dinheiro que eu ganhava no meu estágio era relativamente baixo, né? Então, foi um momento onde eu comecei a me jogar pro mundo e fazer coisas e aprender. Eu posso dizer que a Casa de Gente foi uma nova possibilidade de mundo para mim, né? Tive a oportunidade, eu acho que a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas, pessoas muito diferentes, mas também não tão diferentes, porque são pessoas que sonham uma nova possibilidade para suas vidas, assim como eu vim fazendo para minha. Eu sempre tenho uma outra questão também, que eu acho que eu sempre me achei muito diferente das pessoas, porque e eu acho que talvez o fato de eu ser negro e ser gay, eu acho que talvez me coloque nessa posição. Agora pensando bem, porque eu sempre fui uma pessoa que eu nunca planejei coisas, nunca tive a possibilidade de planejar coisas para amanhã, para o futuro. Eu nunca fiz isso na minha vida. Para mim sempre era viver o presente porque era o que eu tinha no momento. Então, hoje eu tô amadurecendo enquanto profissional. Eu tô amadurecendo, né? Tô chegando nos 30 e acho que agora eu tô amadurecendo enquanto pessoa. Acho que todo esse processo dessa minha história contribuiu muito para me colocar onde eu estou hoje. E hoje eu tô sonhando. Eu acho que, claro, com a ajuda de algumas pessoas, porque às vezes algumas pessoas precisam dizer assim pra mim: tá vendo isso aqui? Isso aqui é o que você já tá fazendo, você só precisa abrir os olhos e olhar para além, né? Então a ideia criativa, ela surge justamente nesse momento onde eu quero sonhar, quero fazer coisas com que eu possa escolher as coisas que eu quero fazer. Um projeto que aos poucos está ganhando forma. Então é um projeto de uma pequena empresa que se propõe a criar conteúdo digital para mídias digitais, fazer gestão para mídias digitais. Hoje eu trabalho, eu e algumas pessoas que estão me ajudando, né, a projetar isso para o futuro. Ainda está em processo, mas eu posso dizer que já é uma realidade. A fotografia, ela é muito simbólica na minha vida porque ela não é apenas um trabalho. Ela é a forma com que eu vejo o mundo, a forma com que eu me comunico com as pessoas. Então, no momento onde eu era a pessoa que não falava, que não me expressava, que não se expressava para as pessoas, eu fotografava. Então, era a forma de eu me comunicar comigo mesmo e expressar meus sentimentos para as pessoas. Não lembro o exato momento que fui enlaçado pela fotografia, ou que me fez despertar para ela. Mas lembro o percurso, o processo lento e minucioso que foi essa relação. Eu, ela, nós. O resultado disso foi perceber o mundo de fora e o mundo de dentro. Ela me quis bem, mostrou o meu melhor e o pior também. Com ela, pude aprender a amar as pequenas coisas, porque as grandes todo mundo ama. A vida, como ela é, nos ensina que tudo tem seu tempo, mas que, se não estivermos atentos, ele levará o melhor de nós. Por isso, faça as pazes com você.
e me ouso a tentar de novo. Hoje eu resolvi que eu quero abrir uma empresa. Eu quero que as pessoas que trabalham comigo tenham a mesma oportunidade que eu tive, porque de forma alguma eu pude chegar. Eu falo que eu cheguei em algum lugar, mas não cheguei muito longe, porque ainda existe falta, ainda existe dificuldade, né? Mas eu gostaria que, tipo, que as pessoas elas pudessem ter o mesmo acesso e a mesma oportunidade que eu tive, entende? Porque quando eu lembro do meu passado, de toda a minha infância difícil, e que eu consegui superar e que hoje, né, talvez eu nem lembre tanto disso. É porque eu quero que as outras pessoas também tenham isso, porque não é muito, sabe? Mas é o que pode transformar a vida de uma pessoa.